Eu sei que tem muitos pedidos de oração aqui. Pedidos referentes a causas diversas. Enfermidades, ansiedade, crises, dificuldades nos relacionamentos, dificuldades nas finanças. Tudo isso pode ser concedido por Deus, segundo a vontade dele. Mas a primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida é trazer essa revelação de Jesus como o próprio Deus, como Filho unigênito de Deus, como aquele por meio do qual foram criadas todas as coisas, aquele que pode perdoar os seus pecados, aquele que pode encher você com o Espírito Santo, aquele que pode escrever o seu nome no livro da vida. As outras coisas serão acrescentadas na sua vida, segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus. Amém? Se você crê nessa palavra, diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu peço a você que está nos assistindo pelas redes sociais, dê o seu like nesse vídeo. O seu like é muito importante porque faz com que essa mensagem seja relevante. No momento em que eu faço essa transmissão, milhares de transmissões são feitas. Transmissões de todos os tipos, de todos os segmentos religiosos, de vários temas, de várias coisas. Então, para que essa mensagem, uma mensagem do Evangelho, uma mensagem de fé, tenha relevância e seja reconhecida pelo YouTube como relevante, eu preciso que você dê o seu like nesse vídeo. Dê o seu like, se inscreva aqui no canal. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal. Desde já você pode contar com a minha oração. E se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Assim você estará nos ajudando diretamente. O pessoal do Instagram, clica no aviãozinho aí, ó, e manda essa mensagem para os seus contatos, para que vidas sejam salvas, para que as pessoas conheçam Jesus, o Filho de Deus. Amém? Versículo 10. Eu estou lendo o Evangelho de João, capítulo 1, nova tradução na linguagem de hoje. Versículo 10 diz assim: a palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. A palavra estava no mundo, por meio da palavra, por meio de Jesus. Deus fez o mundo foi feito por meio de Jesus, é o que está dizendo a minha Bíblia. Se a sua está falando de uma forma diferente, eu peço que você examine, peça a compreensão do Espírito Santo. Mas embora o mundo tenha sido feito por Jesus, embora Jesus estivesse no mundo, o mundo não o conheceu. O mundo não o reconheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país. Ele veio em Israel, ele nasceu na cidade chamada Belém. Ele foi criado em Nazaré. Jesus foi colocado por Deus ali, no ventre de uma virgem chamada Maria. Mas aquelas pessoas não o reconheceram como o Cristo, como o Salvador do mundo. O seu povo não o recebeu. Versículo 12. Porém, alguns creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Deixa eu ler outra versão aqui. Deixa eu ler a NVI para te dar um outro entendimento. João capítulo 1, versículo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo,
aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu e você somos criaturas de Deus. O que significa isso, pastor? Nós fomos criados por Deus. Deus foi quem nos deu vida. Foi Deus quem nos gerou. Foi Deus quem criou todos os seres vivos que existem no planeta Terra. Isso é obra divina. Só que Deus mandou o seu Filho para morrer por causa dos nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna. Só que muitas pessoas não acreditam nessa palavra. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que creram nele e o receberam, a essas pessoas foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os filhos de Deus mencionados na Bíblia são aqueles que reconhecem Jesus como o Cristo, Jesus como o Messias. Aqueles que reconhecem que Jesus é o Salvador da humanidade. Essas pessoas recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. Você crê em Jesus? Você recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quando eu falo único e suficiente, eu estou declarando que os outros deuses, as outras figuras religiosas, não têm parte na minha salvação, não podem fazer nada por mim em relação à minha salvação. Elas podem me ensinar, elas podem me dar exemplos, elas podem falar boas palavras comigo, mas em relação à minha salvação, elas não podem fazer nada. Alguns creram nele e o receberam. Que esse seja eu e você, aqueles que creem e que o recebem, porque a estes é dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. É o que a palavra está dizendo, amém? Eu estou aqui fazendo uma simples interpretação dos versos bíblicos do Evangelho de João. Com a minha modesta teologia, sem nenhuma presunção, sem nenhum aprofundamento, eu não tenho essa presunção. Eu sei que tem gente que se dedica extremamente ao estudo bíblico, à teologia, mas eu não creio que a salvação é uma coisa restrita somente aos teólogos, àqueles que se aprofundam, porque senão eu estaria deixando de fora muita gente simples, mas de coração bom, sabe? Aquelas pessoas que não têm tanta cultura, tanto entendimento, que não vão se aprofundar nessa revelação, esse negócio assim, que parece que é só para aqueles cabeções nerds lá da escola bíblica dominical ou dos cursos de teologia. Eu creio que Deus quer se revelar aos pequeninos, aos simples. Deus quer salvar muitas pessoas. E por isso ele deixou registrado aqui para nós o Evangelho. Numa linguagem simples, numa linguagem acessível. E essa é a mensagem que nós recebemos do Evangelho. Aquele que crer em Jesus se torna filho de Deus. Desculpa, irmãos. Versículo 13 diz assim:
Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isso é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. Nós não nascemos como filhos de Deus. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Jesus, a palavra, se tornou um ser humano e viveu entre nós. Cheia de amor e de verdade, Jesus andou entre nós, proclamando o amor e a verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Jesus é o filho unigênito do Pai, o primeiro, o único. Mas depois de Jesus, aqueles que creram nessa revelação do Evangelho, aqueles que acreditam nessa verdade, que Cristo veio à Terra, se fez homem, morreu e ressuscitou no terceiro dia, aqueles que creem nessa palavra, nessa verdade, recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele nos deu esse direito, esse privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Jesus é o primeiro de uma linhagem de milhares de filhos que Deus tem. E como se tornar então filho de Deus? Aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem nessa palavra, recebem o direito de se tornarem filhos. Não é um passe de mágica, não é um dote, não é um dom, é um direito que nós recebemos, segundo a palavra nos ensina. Versículo 15. João disse o seguinte a respeito de Jesus. João o Batista. Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Presta atenção. Antes de eu nascer, ele já existia. Mas pastor, o senhor não falou que João Batista era o primo mais velho de Jesus? Só que aqui, o evangelista João está falando de uma existência eterna de Jesus. No princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, no princípio era Jesus. Ele estava com Deus e ele era Deus. E todas as coisas foram criadas por meio dele. Jesus estava lá no princípio com Deus. Antes de ser concebido no ventre de Maria, ele estava na eternidade com Deus. Por ele foram criadas todas as coisas. Se você gosta da rede de canais do Minuto com Deus, quer nos ajudar, mas não sabe como, eu quero te convidar para se tornar membro do nosso canal. Ao fazer isso, você contribui para que o canal continue existindo. E com isso você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Tudo isso por menos de R$ 8 por mês. Você pode fazer a diferença com muito pouco. Deus te abençoe.